Muito bem, vamos lá, queridos amigos, mais uma vez, darmos início a esse nosso encontro de estudos para o Livro dos Médiuns dessa noite. Hoje é dia 8 de julho de 2026, uma quarta-feira, são 20 horas e 2 minutos na cidade de Jaú e nós estamos transmitindo esse nosso encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas. Estamos localizados na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando o referido livro, o capítulo 25 das evocações. O subtítulo é Espíritos que podem ser evocados. O item é o de número 275. Aqueles que vão acompanhar com o livro aberto, abram lá no capítulo 25 do Livro dos Médiuns, item 275, para acompanhar os nossos estudos. Muito bem. Ele diz o seguinte: entre as causas que podem opor-se à manifestação de um espírito, umas estão nele mesmo e outras lhe são estranhas. Devemos colocar entre as primeiras, aquelas causas que estão no próprio espírito, entre as primeiras, as suas ocupações ou as missões que desempenham, das quais não pode se afastar para atender aos nossos desejos, uma vez que podem ser espíritos limitados, não é? Porque o espírito perfeito, ele é ilimitado, ele irradia o seu pensamento para muitas direções ao mesmo tempo. Não é? Ele está falando naturalmente não desses espíritos, mas dos espíritos que têm uma certa limitação. Né? Então ele tem lá suas ocupações, tem as suas missões para fazer e tal, e não pode se afastar daquilo para poder atender a nossa solicitação. Luiz, só uma desculpa, mas acho que é importante. Dessas ocupações, né? Eu não me recordo, realmente não me recordo no Livro dos Espíritos, que nós estudamos durante 3 anos alguma coisa, se Kardec comenta sobre as ocupações ou se tinha algo nessa tônica, falando quais tipos de ocupações ou referindo-se a exatamente o quê. Você tem alguma orientação nesse sentido? Não, ele não fala especificamente, não. O que é muito... O que trazem os espíritos a esse respeito é o fato do espírito estudar as suas encarnações passadas, a sua última encarnação, e em cima dessas lembranças ele trabalhar uma nova encarnação. Isso não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. É a mesma coisa, por exemplo, que você querer recordar da sua vida desde a infância até o dia presente para escrever um livro. Isso vai lhe tomar muito tempo, muitas horas de lazer, vai tomar muito do seu espaço para você poder atingir esse objetivo, esse propósito. Né? Então, a mesma coisa são os espíritos. Eles têm as suas missões, né? Eles têm as suas ocupações, e não são poucas. Você imagina, olha, a Madame de Girardin, se eu não me engano, está na Revista Espírita, eu não sei, se eu não me engano, é novembro de 1860, se não me falha a memória. Ela relata o que sente o espírito ao desencarnar. E ela fala assim que todos os espíritos veem aquilo daquela mesma maneira, muito semelhante àquilo que ela viu. Mas, pô, o cara ele está habituado numa prisão. Ele está habituado a ficar preso num corpo limitado, circunscrito, localizado num corpo físico que ele limita muito. Aí ele se vê numa liberdade que ele desconhece. Ele se vê entre as estrelas. As estrelas vão passando uma atrás da outra. É só a gente recordar esses objetos que a NASA coloca no espaço para fazer prospecção de como é o espaço, como são as estrelas e tal. Entendeu? Só isso já é suficiente para mostrar para a gente o que o espírito percebe ao desencarnar. Né?
E é uma situação completamente diferente. Imagina as ocupações que ele não vai ter diante de uma liberdade tão grande quanto essa e de uma situação tão diversa quanto essa de estar encarnado. Só por aí dá para a gente imaginar, não precisa enumerar, até porque elas são muito próprias de cada espírito, de cada experiência que a pessoa viveu aqui nesse mundo. É muito próprio de cada um. Por exemplo, tem lá um parente que está com um problema grave espiritual. É dado a esse espírito familiar o propósito de auxiliar esse espírito de alguma forma. E vai lá saber o que ele tem que fazer para poder auxiliar. Vai lá saber o que ele precisa realizar para poder auxiliar espiritualmente. Então, por aí dá para a gente imaginar quais são essas ocupações. São diversas e muito diversificadas. Né? Muito diversificadas, muito diferentes de uns para outros espíritos. Não é a mesma. E tem espírito que simplesmente, isso ele está falando daqueles que podem ser evocados. Existem aqueles que não sabem nem que estão desencarnados, que dirá ser evocados. É muito complexo. É muito complexo, não é? Olha, eu acredito que a gente vai saber realmente o que é estar desencarnado e o significado, a extensão desse significado depois que desencarnar. Entendeu? A gente pode fazer aí um esforço de imaginação e tal, né, mediante aquilo que os espíritos relatam, né? Mas saber exatamente o que é, não, até porque é a mesma coisa que você perguntar para um prisioneiro, depois de 20, 30, 40 anos de cela, como é que é o mundo aqui fora? Pra você ter uma ideia, um cara que foi preso há 60 anos atrás, a televisão estava começando. Não sabe mais nada da vida. Não sabe mais nada. A televisão começou aqui no Brasil em 1950. Quer dizer, se você hoje falar de televisão, você é um cara antiquado. Porque a televisão hoje, você pega um celular, ele faz a função de reprodutor de música, reprodutor de filme, televisão, até serve para fazer ligação. Quer dizer, como é que um cara que está preso num presídio que ele restringe tudo isso, como é que ele vai entender a vida? Quando ele entrou na prisão há 40, 50 anos atrás, os carros aqui no Brasil estavam começando, os ônibus estavam começando. Agora ele sai na rua, tem carro elétrico. Até o movimento dos próprios dos veículos, quando ele vivia na rua, ele atravessava a rua sem pedir licença para ninguém. Ou se ele atravessar daquele jeito, ele morre atropelado. Você imagine o significado disso para o sujeito que passa aqui 40, 50, 70, 80 anos encarnado e depois, de repente, ele se vê no mundo dos espíritos. Precisa haver uma adaptação, precisa haver como que adaptar-se mesmo. Não tem outro nome, acho que não me ocorre nenhum outro nome para. A comparação que você fez está muito boa. É bem isso. É bem isso. Realmente é uma. Né, deve equiparar muito o pensamento com isso que o Luiz acabou de falar. Quer dizer, você vai deslumbrar e vislumbrar uma vida espiritual que você não vai lembrar, né, porque já desencarnou da outra vez, até voltar para o plano espiritual, e vai tentar recomeçar a compreender tudo de novo. É o mesmo caso que o exemplo que o Luiz deu agora. É a mesma coisa que ao reencarnar, que é pior ainda. Ele sai de um estado de liberdade, entra num estado de prisioneiro e tem que reaprender tudo de novo. Ele tem que reaprender a andar, ele tem que reaprender a falar, ele tem que reaprender a lidar com as pessoas, a lidar com a mentira, com a hipocrisia, com a falsidade, com todas essas coisas que nós temos no nosso mundinho aí, né? O que é uma coisa bastante difícil para um espírito que vem de um mundo onde, dependendo do espírito, não tem nada disso. Ele não precisa lidar com esse tipo de coisa. Quer dizer, é complicado, barbaridade. Né? Complica muito a vida do espírito.
É por isso que as pessoas, só para finalizar, as pessoas têm medo de morrer, né, do fenômeno da morte física. Deveriam ter medo de nascer, De né? nascer. Exatamente. Quer Aí é nascer? que tá. Olha, quem perde o medo de morrer deixa de ser escravo. Quem falou isso foi Sêneca, é um filósofo grego, se não me falha a memória. Por quem perde o medo de morrer deixa de ser escravo. E deixa de ser escravo mesmo. Porque a Deixa. morte não existe, sim, pura e simplesmente isso. Ah, mas eu sinto saudade. Pô, peraí, saudade é uma coisa. Se o teu querido, seu ente querido, seu filho, ou seja lá quem for, desencarnou, é comparável aquele filho que saiu do país e foi viver num outro país distante. É comparável. Por quê? Através da doutrina espírita, se for verdadeiro, útil e bom, ele pode comunicar-se. Ele pode se manifestar. E mesmo assim você sabe que ele está num outro lugar, que ele continua existindo. Né? Perfeito. Ter essa consciência da vida espiritual, ter essa ideia precisa da vida espiritual é isso. Muda totalmente o enfoque, né, da pessoa a respeito da morte. Ela vai saber com o que ela está exatamente com o que ela está lidando. E não com o que ela pensava estar lidando. Né? Eu faleceu hoje, até por coincidência, estamos falando de morte, faleceu hoje o irmão de uma prima minha. Não é prima, é prima em segundo grau. Ela é filha de uma prima minha, essa moça. Essa minha prima casou, essa moça, que é minha prima, que colocou a notícia no grupo da família, é a primeira filha dessa minha prima. Depois ela casou uma segunda vez e teve esse filho que eu não conheci, nem sabia que existia. Né? Esse menino desencarnou, deve ser um jovem, não deve ter 30 anos. Entendeu? Tá todo mundo desesperado no grupo da família, que Deus tenha piedade e que não sei o que. Oh, sabe, é esse tipo de enfoque que tem que mudar. A morte não é uma coisa tétrica, horrível, como as pessoas entendem que é. Não é uma coisa boa. Nós precisamos aprender a desejar a morte. Ela, pum, o cara está falando um monte de bobagem aí, né? Mas é a realidade. A morte não existe. Se a morte não existe, ela deve ser uma coisa boa. Ruim é estar encarnado. Aliás, ela deve ser, não. Eu posso afirmar, ela é uma coisa boa. É claro que dentro da previsão do Criador, dentro daquilo que ele prevê para cada espírito. Não a morte provocada através dos vícios, através de se provocar ela direta, objetivamente, através do suicídio, não. Né? Mas a morte natural, por extinção dos órgãos. Né? Por extinção, não, pela diminuição do trabalho dos órgãos, né? Pelo enfraquecimento dos órgãos. Isso é a maneira de desencarnar. Né? Seu Luiz, Pois não. só corrigindo, Sêneca era espanhol. Espanhol? Oh, desculpa. Morreu na Itália. E outra coisa, É. eu vou falar por mim. Eu penso assim, eu acho que a gente começa a mudar a nossa visão em relação à morte quando a gente faz, assim, duas perguntas. A primeira, com a morte encerra-se tudo. A segunda, pessoas boas não têm o direito de continuar, de evoluir. Pessoas más não têm o direito de ressocializar, né, de pagar por isso. Acho que quando a gente começa a questionar essas duas perguntinhas, eu falo por mim quando eu comecei a estudar no centro espírita, é que vai mudando a visão. Porque não pode parar só nisso. Morre o corpo físico, mas e o espírito? Né? Então, eu acho assim, porque a gente fala desejar a morte, é algo assim que soa ainda forte. Né? Mas é forte, é forte. Ela impacta no ser humano. É. Mas quando a gente começa a raciocinar uma vida toda, eu tô com 51, tem gente com 70, com 80. Gente, aqui no nosso planeta é muita coisa. É muito tempo. E é muito tempo para esse espírito fazer muitas coisas. Então, não é a morte que vai interromper ali, né, esse ciclo. Então, quando eu começo a pensar sobre isso, eu falo, não,
realmente existe vida após a morte. Tem que existir. Tem que existir para quem praticou muita coisa boa, para quem está lá no meio termo, para quem, né, nessa encarnação aqui teve muitas provações aí não legais. Então, você tem que ter a oportunidade sempre de evoluir, de repensar e de melhorar. Né? É um ciclo que encerra aqui nesse planeta com esse corpo. Mas é algo que tem que continuar. Então, eu acho que essa pergunta aí, desejar a morte, é nesse sentido, mas a gente só vai entender quando você estuda, né? E a doutrina espírita, ela deixa isso muito claro, não é um desejar e falar, vou me matar, vou, né? Não é isso, eu vou continuar melhorando, o que eu posso fazer de melhor, porque eu vou voltar, ou vou para outros, né? Então, quando a gente começa a fazer essas perguntas, e isso me ajudou demais desde 2005, quando eu entrei no centro espírita, a não ter esse medo, esse pavor. Um pavor, né? Uma paura, como dizia minha avó, uma paura. Mas quando a gente faz essas perguntas e vai imaginando, você fala, meu Deus, tá tudo bem, É isso né? mesmo. Tá tudo bem. Então, é muito importante É isso isso. mesmo. Eu comecei, porque a primeira vez que eu ouvi também, eu não vou mentir, eu falei, não, como que alguém vai desejar como alguém quer? Né? Só que quando você olha e pensa o que você faz, né, ao longo de décadas, como que vai interromper assim? Não interrompe. Você interrompe para esse planeta, para esse corpo, mas você tem um espírito. É né? isso mesmo. Aí vai ficando diferente, o olhar muda, a atitude muda. Isso O foco, importante, né? O foco. Exatamente. Quando eu falo desejar a morte, eu desejo impactar mesmo. O propósito é impactar. O propósito é levar a pessoa a falar, pô, por que este cara está falando dessa maneira? Eu quero saber. Né? Se você não impacta as pessoas, você não sacode a poeira. A vida de muita gente, eu arriscaria dizer de pelo menos mais da metade da população desse planeta, é como uma piscina que ficou sem limpar durante muito tempo. Você pega a água, ela está transparente, limpa na superfície, mas se você agitar o fundo, é uma sujeirada danada. É só sujeira que vai subir. Você vai agitar, a água vai ficar esverdeada, cheia de musgo, cheia de sujeira. Quem que vai conseguir conviver com o troço daquele? Este é o problema da maioria das pessoas. Na superfície se mostram pessoas boas, na superfície se mostram pessoas equilibradas, alegres, não é? Perfeitamente socializáveis, socializadas e tal, mas a hora que você agita o fundo, você mexe lá no âmago da coisa, você vê que não é nada daquilo, lamentavelmente. Tanto é que o nosso mundo é o que é. Violência, corrupção, mentira, e fazem isso em nome do dinheiro, em nome de Deus, muitos deles. Eu só vou discordar de você numa coisa. Pois não. Acho que você foi extremamente generoso em falar 50%. Eu acho que eu arriscaria uns 80%, e acho que não vamos nos perder muito aí nessa curva, viu? Eu espero que você esteja errado. Eu espero que você esteja errado. Mas a realidade é essa, tá bem? O propósito, eu sei que impacta mesmo, viu, Dani? Eu sei que impacta, mas o propósito é levar as pessoas a amadurecerem, porque ninguém faz nada por ninguém. Eu não consigo conscientizar as pessoas. Eu não consigo fazer com que as pessoas amadureçam, mas a doutrina espírita consegue. Se a pessoa, ao ouvir uma afirmação como essa, ela deixar de entender que eu sou um cara mórbido e passar a querer entender como é que esse cara chegou a essa conclusão, ele vai em busca da resposta. E esse é o propósito. Esse é o objetivo principal do negócio. Tem gente ainda que contesta a doutrina espírita dizendo que não, a verdade está na Bíblia. Olha, estão tão longe da realidade que eles não consideram sequer o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus está acima da Bíblia, acima de Moisés. E o Espiritismo está acima do Evangelho de Jesus.
Ah, pô, mas você está sendo exagerado, você está sendo presunçoso. Não. Jesus veio através dessa obra, ele capitaneia essa obra, e através dessa obra ele veio confirmar, ampliar e explicar tudo aquilo que está no próprio evangelho dele. Que ele não pôde falar naquela época, ele falava para semi-selvagens. Ele não podia, as pessoas não tinham inteligência para entender, por exemplo, a lei da reencarnação, que é uma lei natural, falando objetivamente. Ele teve que falar, não, olha, você não vai entrar de novo no ventre da sua mãe, mas em verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não vê a Deus. Quer dizer, ele ficava na superfície da coisa. O espiritismo não está na superfície. O espiritismo aprofunda a coisa de tal forma que deixa claro. Não tem duplo sentido naquilo que o espiritismo ensina. E as bases da doutrina espírita é inamogável, ou seja, não se muda, não se altera. Essa é a realidade. E Jesus voltou 1857 anos depois, não, 1860 anos depois, para atualizar a verdade. Exatamente, ele disse, mas ele mesmo afirmou isso. Que ele retornaria, mas ele não vai retornar reencarnando aqui entre nós. E nem o mundo vai deixar de existir por causa de uma catástrofe, de uma guerra, nada disso. O mundo, a transformação do mundo vai ser uma transformação moral. E quem já está organizando, dirigindo, comandando essa transformação, chama-se doutrina espírita, que é uma ferramenta moralizadora. Ela modifica o homem pela moralização do próprio homem. Então, quando eu falo que eu gostaria de morrer e que a morte é uma coisa boa, é justamente para impactar as pessoas, para as pessoas irem em busca dessa resposta. Porque ninguém consegue fazer com que a pessoa amadureça a ponto de entender uma afirmação como essa. Uns vão dizer, esse cara é louco, outros espíritas que estão por aí, esse cara é obsediado, vão falar um monte de coisa. Eu estou me lixando porque os caras falam. Entendeu? O que eu quero é fazer com que essa afirmação surta o efeito necessário para aquele que tem, como Jesus disse, olhos de ver e ouvidos de ouvir. Jesus falou isso lá no tempo dele, 2000 anos atrás. Que ouçam aqueles que têm ouvidos de ouvir e que vejam aqueles que têm olhos de ver. Não é? Porque nem todo mundo está maduro para compreender uma afirmação como essa. Nem todo mundo está maduro. Mas existem aqueles que estão e todos, indistintamente, estão a caminho da felicidade. Nós estamos condenados a ser felizes. Todos, indistintamente. Todos. Todos da criação de Deus, todos os espíritos estão condenados à felicidade. O nosso destino é a felicidade. Portanto, mais dia, mais encarnação, menos encarnação, as pessoas vão entender essa afirmação que parece grotesca, agressiva, né? Mas faz parte de um contexto que mostra para o homem que a vida é morte, e a morte é a vida que se quer. Essa é a realidade. Aliás, faz parte de um samba essa afirmação, hein? Samba cantado pela Elisete Cardoso. Grande Elisete Cardoso. Mas vamos lá. Vamos dar sequência aqui aos nossos estudos de hoje. Parece que o nosso querido Jorge entrou lá de Araçoiaba, Ceará. Jorge escreveu aqui, essa liberdade que o espírito sente pode trazer perturbações a ele, já que está acostumado a ficar preso. Não, a perturbação é inerente ao momento da morte, viu, Jorge? Na realidade, ela mostra explicitamente para o espírito o que ele é. O espírito livre. Não existe colônia espiritual, nenhum lugar localizado ou circunscrito para ele ficar. Ele tem a liberdade, ele tem o universo pela sua frente. Essa é a verdade. Mas essa perturbação que você está falando era uma perturbação inicial. É como se ele estivesse se acordando de um sono profundo.
e não soubesse onde estava. Mas no momento seguinte, isso não dura mais que uma semana, segundo a afirmação dos próprios espíritos, ele acorda, ele se dá conta, porque ele é espírito, ele já viveu essa situação. E ele acorda da situação e acaba se inteirando daquilo que aconteceu. A morte faz parte do ciclo da vida de cada pessoa. Na realidade, a morte é um acidente de percurso, viu, Jorge? O espírito ele não foi criado para viver na vida material. Ele foi criado para viver a vida espiritual. Essa é a realidade. Nós estamos aqui porque precisamos colocar em prática aquilo que aprendemos como desencarnados. Nós aprendemos lá e vimos colocar em prática aqui neste mundo. Só isso, tá? E uma, duas, três encarnações, 1000, tanto faz. Não importa. É rápido, é rapidinho. O que é 80, 100 anos em relação à eternidade? Absolutamente nada. Os espíritos falam que um século é menos que um relâmpago para a eternidade. Mas imagine, a velocidade da luz é 300 milhões de quilômetros por segundo. Né? Então, o que é 100 anos? Não, absolutamente nada. A realidade é essa. Que durmam com um barulho desse quem tiver acordado. Né? Vamos lá. Ele arremata aqui essa afirmação que ele fez, dizendo o seguinte: nesse caso, a sua manifestação ficará adiada e não proibida. Não existe espírito proibido de se manifestar. Seja ele muito bom, excelentemente bom, perfeito ou muito atrasado. Ou imperfeito, perverso, não importa. Kardec entrevistou todo tipo de espírito. Leiam lá no livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Leiam esse livro, por favor, que lá vocês vão encontrar a afirmação e o esclarecimento a respeito disso que eu estou falando. Mas há também a sua própria situação. Embora a encarnação não seja um obstáculo absoluto, pode constituir um impedimento em certas ocasiões, principalmente quando se passa em mundos inferiores e quando o espírito é pouco desmaterializado. Ele está falando da evocação de espírito encarnado, que pode ser feita, viu? E o espírito encarnado pode se manifestar. Kardec faz essa experiência com um associado da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele se manifesta na sociedade encarnado, tá bem? Nos mundos superiores, naqueles em que os liames, as ligações que prendem o espírito, à matéria, são muito frágeis. Que nos mundos superiores, a ligação entre perispírito e corpo é quase que insignificante, é muito pouca essa ligação. No nosso mundo, a ligação entre perispírito e corpo é muito próxima. Os espíritos ensinam que a encarnação se dá porque o espírito se liga ao corpo molécula a molécula. O perispírito é matéria e o corpo é matéria. E se liga ao corpo molécula a molécula. Nós estamos, olha, eu vou usar uma palavra, eu não sei se vai dar a ideia exata, mas intrinsecamente ligado ao corpo. Intrinsecamente ligado ao corpo. Né? Diferentemente dos espíritos dos mundos mais elevados, que estão numa situação em que nós ficamos quando dormimos. Eles ficam mais ou menos nessa situação, distantes do corpo, ou afastados, se afastam quando querem do corpo. Né? Nós não. Nós ficamos ali, nós estamos muito ligados ao corpo físico. Esse é o nosso grande problema. E o homem, quando não se espiritualiza ao longo da vida, ele se liga mais ainda ao corpo. O perispírito se liga mais ainda ao corpo, fazendo com que ele sofra os horrores do apodrecimento do corpo depois de desencarnado. Tem um espírito que declara para Kardec o seguinte: eu sinto os vermes me comerem. É um suicida. Está na Revista Espírita essa comunicação desse espírito, né? Então, é muito diferente entre esses que vivem nesses mundos superiores, Júpiter, por exemplo, e a Terra, que é um mundo atrasado, né?
A manifestação para o espírito, esses que vivem nesses mundos superiores, é quase tão fácil quanto no estado de erraticidade. Quase tão fácil quanto um espírito nosso aqui, encarnado no nosso mundo, em estado de erraticidade, sem corpo físico. Quase a mesma coisa. Olha que como é o corpo para esses nossos irmãos que habitam o mundo como Júpiter, por exemplo. Né? Lá eles, segundo o que está na Revista Espírita, 1858, 59, 60, né? Eles vivem 800 anos. Desencarnam e reencarnam quase que imediatamente. Né? Porque eles estão fazendo experiências para se tornarem espíritos puros. Né? Então, a atividade deles é fazer o bem, promover o bem, produzir o bem, fazer o bem, fazer o bem, fazer o bem, fazer o bem, até que se tornem espíritos puros. Então, a reencarnação, o desencarne é muito... o período de desencarnado é muito quase que não existe. Né? Como é nos mundos mais atrasados que o nosso. Reencarnam quase que imediatamente. Desencarnam, reencarnam, desencarnam, reencarnam. No nosso já é diferente. No nosso, o espírito tem que passar pelo estado de erraticidade, para aprender em estado de erraticidade e aplicar aqui no nosso mundo, devido ao fato de nós estarmos extremamente materializados e termos uma coisa desenvolvida chamada inteligência. Então nós temos que aprimorar essa inteligência. Aprende lá, aplica aqui. Aprende lá, aplica aqui. Aprende lá, aplica aqui. Né? Essa é a diferença entre um mundo muito mais atrasado que o nosso e um mundo superior ao nosso. Um mundo feliz. Né? Nos mundos superiores, já lemos isso aqui, eles é quase tão fácil. Em todos os casos, mais fácil do que nos mundos em que a matéria é mais compacta. As causas estranhas ligam-se principalmente à natureza do médium, à condição da pessoa que evoca, ao meio em que se faz a evocação e, por fim, ao fim que se propõe. Certos médiuns recebem mais facilmente as comunicações de certos espíritos familiares, que podem ser mais ou menos elevados. Outros são aptos a servir de intermediário a todos os espíritos. Isso depende da simpatia ou da antipatia, da atração ou da repulsão fluídica, ele está falando aqui, que o espírito do médium exerce sobre o evocado, que pode tomá-lo por intérprete com satisfação ou com aversão. Veja a que ponto chega a coisa. Né? Não é brincadeira, uma manifestação do espírito não é uma coisa qualquer. Precisa haver a conjunção de diversos fatores que predisponham a manifestação desse espírito. Não é assim, se manifestam como nós aqui na Terra, né? Pega um rádio PX ou um rádio qualquer e fala um com o outro, assim, mesmo que o cara esteja distante de nós. Não é dessa forma que acontece lá. Precisa haver a ligação fluídica entre médium e espírito para que ele possa se manifestar. Né? E depende ainda, se levarmos em conta as qualidades pessoais do médium, do desenvolvimento da sua mediunidade. Os espíritos se apresentam com maior boa vontade e, sobretudo, são mais precisos. Com um médium que não lhes oferece obstáculos materiais. Quando há igualdade no tocante às condições morais, quanto mais apto seja o médium para escrever ou exprimir-se, mais se ampliam as suas relações com o mundo espírita. Item 276. Devemos ainda considerar a facilidade que resulta do hábito da comunicação com determinado espírito. Com o tempo, o espírito comunicante se identifica com o do médium e com o do evocador. Independentemente da questão de simpatia, estabelecem-se entre eles relações fluídicas que tornam mais fáceis as comunicações. Aliás, em relação à manifestação dos espíritos, tudo está ligado às relações fluídicas. A similitude fluídica entre médium e manifestante, e vice-versa.
né? Se não houver essa similitude, fica muito difícil, fica muito prejudicada essa manifestação. É por isso que a primeira manifestação nem sempre satisfaz como se desejava, e também que os próprios espíritos pedem sempre para serem evocados de novo. Tem que haver uma certa intimidade fluídica entre médium e manifestante para que o espírito se manifeste com mais conforto e torne essa manifestação uma manifestação cada vez mais autêntica, vamos dizer assim, porque vai se facilitando essa manifestação. Ele se sente mais cômodo para se manifestar do que nas primeiras comunicações. O espírito que se manifesta habitualmente sente-se como em casa, familiariza-se com os ouvintes e os intérpretes, fala e age com mais liberdade. É como nós, né? Quando nós estamos entre um grupo que é simpático a nós, é muito mais fácil você falar, você se manifestar, você se expor, não é? Quando você está num grupo que você não tem muito conhecimento, você se retrai. Né? É natural isso, vale para o encarnado e vale para o desencarnado também. 277. Em resumo do que acabamos de expor, resulta que a faculdade de evocar todo e qualquer espírito não implica para o espírito a obrigação de estar às nossas ordens. Quem fala que o espírito está sempre às suas ordens está mentindo, falseando. É um malandro. Não caiam nessa. Eu estou falando desse pessoal que cobra aí para fazer trabalho espiritual, esse tipo de coisa. Tomem cuidado. Entrou dinheiro na parada, tem malandragem. E malandragem da grossa. Que ele podia atender-nos numa ocasião e noutra não. Como um médium, com um médium e com um evocador que o agrade e não com outro. Dizer o que quiser sem poder ser constrangido a dizer o que não quer. Retirar-se quando lhe convém, enfim, que em virtude da sua própria vontade ou não, após haver sido assíduo durante algum tempo, pode subitamente deixar de manifestar-se. O que a gente tem que entender, muitas vezes as pessoas não entendem, é que o espírito, primeiro, é um ser independente, inteligente, que tem vontade. Ele pode não desejar se manifestar naquele momento e acabar. Fim de história. Não é? Ele não está à disposição das pessoas para se manifestar, principalmente por dinheiro. Não é? Um espírito sério, não. Os malandros, sim. Os espíritos, bom, tem tanto malandro lá como tem aqui. Aliás, tem mais malandro no mundo espiritual do que aqui. Né? Então, se manifesta, fala o que o sujeito quer ouvir e tal. Mas, de seriedade e de verdade ali, quase zero. Ele arremata, por todos esses motivos, quando se quiser evocar um novo espírito, é necessário perguntar ao guia protetor dos trabalhos se a evocação é possível. No caso de não o ser, ele geralmente dá as razões do impedimento. Então seria inútil insistir. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Irene Godoy está dando uma boa noite para nós. Obrigado, viu, Irene, pela sua presença. É um prazer tê-la conosco, viu? Item 276. Kardec diz o seguinte: importante questão se apresenta aqui, a de saber se é inconveniente ou não evocar espíritos maus. Isso depende do fim que se propõe e da independência que se pode ter em relação a eles. Independência moral. Se a pessoa não estiver acima desses espíritos moralmente, não evoque. Se tiver dúvidas, se você está acima moralmente, não evoque. Você pode cair numa armadilha muito grande. Tá? Tem uma historieta aí, que eu não sei se é verdadeira ou não, mas se não for, como diz italiano, é bene trovato. O sujeito era um espírita, espíriteiro, frequentava um centro espírita, e ele era viajante.
E toda vez que ele ia viajar, ele pedia ajuda dos espíritos para proteger ele durante a viagem. Tem essa história no meio espírita, não sei se é verdadeira. Então diz que passou uma vida desse jeito. Aí desencarnou. Aí esse espírito que ajudava ele, que protegia ele, veio pedir para ele: agora você vai ter que trabalhar para mim, eu te ajudei uma vida inteira. Perigoso. É perigoso você ficar constrangendo o espírito a fazer aquilo que você quer. Você tem que estar. O espírito, ele só obedece àquele que está moralmente acima dele. Ele se submete a esse, aos outros que estão no mesmo nível dele. Pelo contrário, ele obsedia. Ele obsedia, ele leva aquele espírito, ele conduz aquele espírito como uma criança, como pegar uma criança pela mão e levar a criança onde você quiser. A mesma coisa, né? Então, que não se iludam as pessoas que falam: eu faço o que eu quero, não faz, não. Você pensa que faz, mas não faz. Tá? Não há inconveniente quando se faz a evocação com um fim sério, instrutivo e tendo em vista melhorar-se. Pelo contrário, é muito grande o inconveniente quando se faz por mera curiosidade ou diversão, ou se a gente se coloca sob a sua dependência, pedindo-lhes algum serviço. Olha, Kardec veio aqui confirmar aquela historieta, que se não é verdadeira, ela pode existir, ela pode acontecer, não é? Quando você pede para o espírito algum serviço, que ele faça para você alguma coisa, você fica ligado àquele espírito moralmente. Né? Tá muito perigoso. Aquela história do copo, muito perigoso. Tomem cuidado quando vocês fazem. Não brinquem com isso, não, porque é coisa séria. Tá? Não vai ter fantasma na sua casa, não vai ter nada, mas vocês podem trazer um espírito para o seu convívio que não é conveniente. Os espíritos bons, nesse caso, podem muito bem lhes dar o poder de fazer o que lhes foi pedido, com a ressalva de punir severamente mais tarde o temerário que ousou invocar o seu auxílio, considerando-os mais poderosos que Deus. Será vã a intenção de aplicar no bem o pedido de despedir o servidor após o serviço prestado. Quer dizer, o cara você vai ficar atrelado ao desencarnado. Pedir um serviço para ele, você vai ficar atrelado a ele. Moralmente você está atrelado. Você está brincando com uma coisa séria. Se tiver que pedir alguma coisa, peça para o Criador. Ou peça para o seu espírito guia, que é o intermediário do Criador. Quando a gente pede para o nosso espírito guia, ele leva o nosso pedido a Deus. Ou a um espírito superior a ele que vai levar esse pedido a Deus. Se for bom para você, útil para você, esse pedido vai ser atendido. Senão, não, e está acabado. Não é? Cuidado com essas brincadeiras de se ligar a espíritos pedindo isto, pedindo aquilo. Não é? Quantas meninas aí pedem que quer ficar com aquele cara e tal, e vão lá no centro de candomblé, sei lá do que, fazer trabalhos para segurar o sujeito. Não é? E pode acontecer de segurar o cara? Pode, é claro que pode. O cara está no mesmo nível moral do espírito e da namorada, ele pode ficar preso, vitimado por esse tipo de situação. Mas esta que pediu, eu estou citando uma menina, pode acontecer com um rapaz também, mas esta menina que pediu isso, ela vai ficar comprometida com esse espírito. Durante a encarnação e depois dela. É muito perigoso esse tipo de coisa. Que as pessoas tenham consciência disso. Não se faz isso impunemente. Né? Como ele diz aqui, o temerário que ousou invocar o seu auxílio, considerando-os mais poderosos que Deus. Né? Não se faz isso. Será vã a intenção de aplicar no bem o pedido de despedir o servidor após o serviço prestado. Esse mesmo serviço solicitado, por menor que seja, representa um verdadeiro pacto, firmado com espíritos maus
e esses não largam facilmente a presa. Vira uma presa por quê? Porque moralmente eles submetem porque moralmente são inferiores. A pessoa é inferior moralmente, então o espírito submete a pessoa. Não é? É preciso aplicar-se em melhorar a condição própria, condição moral. É isso que nós devemos nos aplicar. Tá? Você tem vício? Larga do vício. Qualquer que seja ele, olha, o que tem de gente viciada nesse joguinho do tigrinho, o que tem gente perdendo casa, perdendo carro, se suicidando por ter se endividado, é uma enormidade. Não façam isso, por favor. Você está jogando a sua encarnação fora. Sabe o que significa isso de responsabilidade perante o Criador? Que pensem as pessoas duas vezes antes de fazer isso. Vício nenhum presta. Nenhum. Ah, eu sou viciado em ouvir música. Ouça a música como lazer, não como vício. Ah, eu sou viciado em jogar futebol. Não faça disso um vício, faça um hábito saudável. Ah, eu sou viciado em academia. Não faça isso como um vício. Faça isso como um hábito saudável. Ah, tomo bomba porque eu quero ficar bonito, musculoso. Cuidado, você está jogando a tua vida fora. Tem gente que usa esses barbitúricos, que eu não chamo de outra coisa, são aquelas bebidas energéticas, que é um barbitúrico aquilo. Aquilo ali afeta o cérebro diretamente. Eu tenho um parente que ele está viciado naquele, ele leva aquilo no carro. No carro ele leva. Ele toma aquilo o dia inteiro. Ele toma, a mulher toma e os filhos tomam. Olha o absurdo. Então nenhum vício presta. Tá? Ninguém precisa, nenhum espírito precisa de aditivo. Encarnado precisa de aditivo. Seja ele droga, seja ele energético, seja o que for. Coca-Cola é a mesma coisa. Tem gente que é viciada em Coca-Cola. Eu conheço gente que foi parar no hospital com problemas renais graves, de fígado grave, de estômago grave, por ser viciado em Coca-Cola. Não tomava outra coisa, só Coca-Cola. Eu não estou falando da marca, não. Para mim é problema de qualquer cola não presta. Coca-Cola, Pepsi-Cola, qualquer cola não presta. Né? Então precisa tomar muito cuidado. Quando a pessoa se vicia em alguma coisa, o próprio nome já diz vício. Vício não presta. Nós temos que ter uma vida equilibrada. Ninguém vai virar santo. Ninguém consegue virar santo nesse mundo, não. Né? Mas uma vida equilibrada. Você põe um copo de Coca-Cola, uma vez por semana, duas vezes por semana, não vai fazer mal para ninguém. Agora, tomar Coca-Cola todo dia, meu amigo, não vai ter problema. Você vai ter problema. Academia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, ninguém faz isso. Eu sei que ninguém faz isso. Não quer dizer, o hábito constante, isso é prejudicial. Por exemplo, há pessoas que usam meios químicos para emagrecimento. É perigoso. É perigoso. Por quê? Porque o próprio corpo ele se ressente disso, vai mexer com o metabolismo da pessoa. É muito perigoso. Então, precisamos ter cuidado com aquilo que fazemos, porque nós, e única e exclusivamente nós, somos responsáveis pela nossa saúde. Se nós perdermos a saúde, não temos que responsabilizar ninguém por isso. Ninguém, absolutamente ninguém. Quer falar alguma coisa, Dani? Eu estou aqui pensando se pelo menos um terço de academias, um terço de tanta coisa que eles fazem errado hoje fosse usado para o estudo, né? Mudaria muito. Porque tudo isso está impactando o que é a falta da educação. Educação. Acabou virando moda, né, Dani? Acabou virando moda. Nós temos alunos, eu vou dizer para o senhor, quando eu faço a agenda com eles, academia todo dia. Ninguém abre mão em fazer, e eu sempre oriento, faça 3 vezes a semana, os outros 3 vamos fazer o mesmo horário, 1h30 de estudos. Difícil. Quando o senhor falou 24 horas, não se iluda, é 24 horas se deixar. 24 horas de academia, de belo corpo, mas não por uma boa leitura, não para estudar, né? A gente está tentando, mas é bem por aí. Sim, tudo isso que o senhor falou, eu vivencio, eu convivo com isso. Jovens, muitos jovens, o corpo nem está em formação, já estão levantando peso.
na academia, mas não lê um livro, mas não abre mão né, faça 3 dias, vá caminhar com seu cão, os outros 3, vai num culto, vai no centro, né? Vamos fazer... Vai comer um churrasco, né? Vamos equilibrar. O equilíbrio, assim, o equilíbrio é fundamental. É o tal do vício, como é que é? O vício pelo treino, né? Exatamente. Exato. E eu sempre digo, é importante, como o senhor falou, fazer atividade física, o exercício, mas precisamos também ler, precisamos estudar, precisamos descansar, né? Tem que ter esse equilíbrio. As pessoas sobretudo o descanso, viu, Dani? Você tocou num ponto importante, viu? Sobretudo o descanso. Eu vi um sujeito uma vez fazer uma pergunta para um japonês de idade, né? Japonês já de uma certa idade, já 90 e poucos anos. O que eu faço para chegar na sua idade? Durma bastante. Essa foi a resposta dele. Porque o sono é metade da nossa saúde. Uma pessoa que não tem um sono regular não tem equilíbrio mental. Né? E essa meninada, eles estão viciados no culto ao corpo. Exato. Ter um corpo musculoso, ter um corpo apresentável e tal. Acham muito bonito isso, mas tem um ditado antigo que diz: mente sã em corpo são. Mas a mente tem que estar, a mente primeiro. Né? A mente tem que estar sã. Como é que você vai ter um corpo são se você não tem uma mente sã? Exato. E enveredam por caminhos muito estranhos. Muito estranhos. Tomam essas bombas, compram na internet, tomam essas bombas e acabam tendo problemas gravíssimos de saúde. Se essa meninada não sabe, isso causa insuficiência renal. E o sujeito fica tendo que fazer uma coisa chamada hemodiálise. Entra na internet e vê lá o que significa fazer hemodiálise. Uma das piores coisas do mundo. Do mundo. Um tratamento muito dolorido e que acaba limitando a vida da pessoa muito a 10% da capacidade da vida dela. E é pro resto da tua vida. Pro resto da vida dela. Não tem. No hospital 3 vezes por semana pro resto da vida. A não ser que ele faça um transplante, né? A não ser que faça um transplante, que é coisa muito difícil, caríssima e difícil. Né? Quando conseguir cair nas graças do sistema, né? Sim. Bom, vamos ver se a gente consegue terminar esse subtítulo aqui. Ele diz assim na questão, no item de número 279, para nós encerrarmos os nossos estudos de hoje. Só pela superioridade moral se exerce ascendência sobre os espíritos inferiores, sobre os espíritos imperfeitos. Os espíritos perversos reconhecem a superioridade dos homens de bem. Quando a pessoa o espírito, o encarnado é um homem de bem, uma pessoa de bem, ele coloca uma barreira, um impedimento natural contra a ação desses espíritos. Ele pode ser assediado, mas existe uma barreira que dificulta muito esse assédio. É preciso que as pessoas entendam isso. A vida não é só matéria, a vida não é só dinheiro, a vida não é só aparência. É preciso que as pessoas entendam, que despertem para essa realidade. Né? E deixem de seguir a moda. Né? Esse modismo estúpido que leva muitos jovens a ter problemas seríssimos de saúde. Eles dizem, os espíritos perversos reconhecem a superioridade dos homens de bem. Entretanto, alguém que lhes opõe à vontade enérgica exerce a força bruta. Espécie de força bruta reagem e muitas vezes são os mais fortes. Alguém tenta dominar assim um espírito rebelde, aplicando a vontade, e este lhe responde, abre aspas, deixem-me em paz, com esses ares de matamouros, que não vales mais do que eu. Que se diria de um ladrão pregando moral a outro ladrão? Quando o sujeito não tem moral para constranger o espírito, você vai falar com ele e te responde desse jeito. Quem é você? Você não é nada. Você é pior que eu. Eu ouvi contar também, não sei se é verdade,
como diz o italiano, volto a repetir, se não é vero é bene trovato, se não é verdade é bem falado, é bem urdido o negócio. Diz assim, o sujeito era um doutrinador no centro espírita. E o espírito de um preto velho, que não devia ser um espírito necessitado, você chegou e falou assim, ô Zefio, você tem marafo aí? Marafo é pinga, né? Para quem não sabe o que significa da palavra. E além do marafo, você tem aí um charuto? Aí o cara começou a dar lição de moral no espírito. E o espírito não pode usar cigarro, e o espírito não pode usar do álcool, porque isso é atraso espiritual. Ele falou, e você, Mesifio, que nos finais de semana faz tudo isso? Quer dizer, o malandrão no centro espírita era doutrinador espírita, nos finais de semana era viciado em cigarro e álcool. Então não adianta, o discurso não pode destoar da ação. A ação moral ela tem que estar atrelada, andar par e passo com o discurso, senão não tem valor. E um homem que não tem valor moral não pode dar lição de moral em espírito nenhum, encarnado nem desencarnado, nem no próprio filho. Ele arremata, estranha-se que em nome de Deus, invocado contra eles, quase sempre não se produz efeito. Pode falar em nome de Deus, não que você quiser, não quer dizer nada para eles. São Luís explicou a razão na resposta seguinte, a resposta de São Luís a respeito disso. São Luís falando, abre aspas, o nome de Deus só tem influência sobre os espíritos imperfeitos quando, na boca de quem pode usá-lo com a autoridade das suas próprias virtudes. O influxo da palavra Deus, quando se pronuncia essa palavra com um alto gabarito moral, tem um valor. Quando o sujeito fala por falar, ela significa a mesma coisa que um palavrão. Não tem valor nenhum para o desencarnado ou para o outro encarnado. Tanto que esses sujeitos, esses estelionatários da fé, repetem essa palavra o dia inteiro lá na igreja e enganam todo mundo. Essa é a realidade. Isso vale para a igreja católica, para a evangélica, para todos esses lugares aí, tá certo? Eles seguem, na boca de um homem que não tenha nenhuma superioridade moral sobre o espírito, é uma palavra como qualquer outra. Dá-se o mesmo com os objetos sagrados que lhes opõem. A arma mais terrível é a arma mais terrível é inofensiva em mãos inábeis ou incapazes de usá-la. Vamos anotar aqui o próximo subtítulo, linguagem a usar com os espíritos. Anotem aí, por favor, para a próxima quarta-feira, dia 15 de julho. Mas o fato é esse, certo? Não adianta a pessoa dizer, eu sou espírita, eu sou evangélico, eu sou católico e tal, sou temente a Deus e tal, e não tem moralidade. Não, nenhuma religião salva ninguém, essa é a realidade. O que salva o homem é a moralidade, salva ele dele mesmo. Ele tem que procurar elevar o seu nível moral, agir com retidão, com seriedade, com honestidade, hombridade, ser um bom pai de família, uma boa mãe de família, um bom filho, um bom trabalhador, um bom empresário. Quantos empresários falam em nome de Deus, falam um monte de coisa e nega direitos trabalhistas para os seus empregados? Quantos não fazem isso? Cadê a conversinha do sujeito sobre moralidade? Então, nós temos que agir, o discurso tem que acompanhar os atos. Se não acompanhar, não tem valor absolutamente nenhum. Tá aí o que falou São Luís a esse respeito, né? Vamos lá, alguém quer falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, fiquem à vontade que nós estamos à disposição. Senão nós vamos encerrar com a nossa prece habitual, nossa habitual prece de encerramento. Aqui no YouTube não tem nenhuma pergunta, lá no Facebook também não tem ninguém perguntando.
Então vamos fazer a nossa prece de encerramento. Deixa eu ver aqui no Facebook. Não tem. Tá. Muito bem, eu convido a todos os meus queridos irmãos a nós unirmos os nossos pensamentos, esquecermos os nossos encontros e desencontros desse dia, para mentalizarmos a figura excelsa e amiga daquele que é o nosso mestre, nosso modelo, e por ser um espírito perfeito, é o modelo de toda a humanidade, o guia de toda a humanidade, Jesus de Nazaré. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e, sobretudo, justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo livro dos médiuns dessa noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, a vossa misericórdia, que possamos ter bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, muita alegria de viver, para que nós possamos trabalhar e sermos úteis à sociedade em que vivemos. Dá-nos ainda, Senhor, a força moral, a coragem moral de orientarmos a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.